Tudo começa com um contraste brutal. De um lado, o medo primitivo de pessoas que acordavam sem entender trovões, doenças, secas ou a própria morte. Do outro, a manipulação moderna que transformou esse medo em sistema, instituição e domínio. O ponto mais assustador é que a origem de tudo isso não é o que você pensa. O que realmente moldou a mente humana não foi apenas a busca por respostas, mas a incapacidade psicológica de sobreviver ao caos sem criar uma explicação que aliviasse a dor. E esse impulso, tão antigo quanto os primeiros passos da humanidade, ainda controla bilhões de pessoas hoje. Fique comigo até o final. E você vai enxergar padrões que nunca ninguém te explicou. E talvez essa seja a revelação mais incômoda e libertadora que você já viveu. Pense por um momento. Viver num mundo onde cada barulho do céu parecia uma ameaça, onde perder alguém não tinha explicação, onde a morte era um abismo sem nome. Nesse cenário desesperador, seres humanos começaram a enxergar intenção onde havia apenas natureza. Raios viraram mensagens, ventos viraram avisos, animais ferozes viraram instrumentos de forças invisíveis. E sem perceber, os primeiros grupos humanos criaram o alicerce do que mais tarde se tornaria templos, rituais e instituições que definiram civilizações inteiras. Mas a verdadeira virada não veio das forças da natureza. Veio de outros seres humanos. Pessoas que afirmavam ter acesso a respostas ocultas, interpretar sinais, prever destinos, falar com o invisível. Pessoas que descobriram o poder de transformar medo em autoridade. E esse padrão atravessou impérios, guerras, textos sagrados, castas sacerdotais, indulgências vendidas, conversões forçadas, doutrina ensinada a crianças e até sistemas inteiros construídos sobre culpa, pecado e vigilância absoluta. O mais surpreendente é que mesmo após séculos de ciência, história e acesso ao conhecimento, as mesmas dinâmicas continuam vivas. Você vai perceber que a religião não sobrevive porque é verdadeira. Ela sobrevive porque atende necessidades humanas profundas, medo, sentido, pertencimento. E o que você vai descobrir agora pode mudar tudo o que você acredita sobre fé, poder e liberdade. Se você chegou agora ao canal, saiba que aqui não falamos sobre religião como instituição. Falamos sobre a verdade que liberta, aquela que Jesus ensinou longe dos templos que aprisionam. E se você já acompanha nossos vídeos, sabe que desmascarar o sistema religioso não é ataque à fé. É defesa da fé, é defesa da verdade que o Evangelho sempre carregou. Hoje vamos direto ao ponto. O sistema transformou medo em ferramenta, transformou culpa em moeda, transformou a necessidade humana de explicação em território de poder. E enquanto você assiste e ouve, 3 perguntas precisam ficar abertas dentro de você. De onde tudo isso começou? Como esse mecanismo cresceu a ponto de moldar culturas inteiras? E o que sobra da espiritualidade quando tiramos as camadas de manipulação? Essas respostas envolvem história, dor humana, controle, esperança e escolhas que ainda moldam sua vida hoje. E o que vem a seguir vai mexer com você. Fique até o final e entenda uma coisa. Quanto mais você mergulha nessa história, mais percebe que ela não fala apenas sobre os antigos. Fala sobre você. Sobre suas decisões, seus medos, sua busca por sentido e os mecanismos invisíveis que ainda moldam sua vida hoje. O primeiro medo, o mundo antes das respostas. Pense na cena com calma. Você acorda num mundo onde nada tem explicação. O trovão racha o céu e você não sabe se é aviso ou ameaça. Uma criança adoece do nada e ninguém entende por quê. Alguém da família morre durante o sono e a ausência vira um silêncio impossível de suportar. É um universo onde tudo assusta, tudo ameaça, tudo parece maior do que você.
E quando esse medo se repete dia após dia, ele não só marca a pele, ele molda sua mente. As primeiras pessoas que caminharam sobre a terra viviam assim. Grupos pequenos, nômades, cercados por secas, predadores, doenças e uma morte que chegava sem aviso. Não existiam hospitais, nem ciência, nem qualquer compreensão mínima do que hoje consideramos óbvio. O ser humano moderno ainda se assusta com diagnósticos, crises e perdas. Imagine então viver num tempo em que nem causa e efeito eram entendidos. Quando o chão rachava, quando a tempestade destruía plantações, quando uma mulher morria no parto, o caos parecia ter vontade própria. E é nesse cenário brutal que nasce a pergunta que mudou a história da humanidade. O que está por trás disso? Não era curiosidade filosófica, era desespero. Era a dor humana buscando sentido para não enlouquecer. Somos a única espécie que não suporta sofrer sem tentar explicar. Precisamos ligar os pontos, mesmo que esses pontos não existam. Precisamos encontrar significado, mesmo que ele seja inventado na tentativa de sobreviver emocionalmente. E foi aí que o medo começou a ganhar forma. Raios deixaram de ser apenas raios. Ventos deixaram de ser apenas ventos. A noite deixou de ser apenas escuridão. Cada fenômeno começou a carregar uma intenção invisível, uma força, uma presença, algo maior, capaz de responder, punir ou ajudar. E sem perceber, o ser humano deu o primeiro passo para criar os deuses, as religiões e os sistemas que ainda hoje moldam nações, guerras, costumes e vidas. O mais impressionante é que os primeiros sinais dessa transformação são assustadoramente antigos. Arqueólogos encontraram rituais funerários com mais de 7.000 anos. Pessoas que mal tinham comida enterravam seus mortos com objetos, ferramentas e alimentos, como se a jornada continuasse depois da morte. Pense bem, alguém lutando por sobrevivência gastava tempo e recursos preparando outro para uma existência que ninguém tinha visto. Não era loucura, era necessidade, era tentativa desesperada de impor ordem ao caos. Quando você vive sob terror constante, qualquer explicação minimamente coerente vira abrigo. O mundo parece menos cruel quando você acredita que existe alguém, ou algo, ouvindo, observando ou respondendo. É assim que nasce a primeira centelha religiosa. Não de cima para baixo, não de revelações espetaculares, mas de um ser humano olhando para o céu estrelado e tentando dar sentido ao sofrimento. E isso funcionou. Funcionou tão bem que se espalhou sem esforço entre povos separados por rios, desertos e oceanos, porque todos carregavam o mesmo medo. Todos enfrentavam a mesma fragilidade, todos buscavam o mesmo alívio. Essa origem é tão contundente que muitos ainda ignoram o impacto psicológico que ela teve. O desejo de transformar caos em intenção moldou civilizações. E essa mesma lógica continua viva hoje. Quando tantas pessoas procuram no sagrado institucional as respostas que a vida moderna continua negando. Por isso você sente que certas crenças atravessam séculos, porque antes de serem doutrinas, foram mecanismos de sobrevivência. Mas o que aconteceu depois disso mudou tudo. A primeira faísca, quando o céu virou voz. Quando os primeiros seres humanos olharam para o céu e viram aquele imenso tapete de estrelas, eles não estavam apenas admirando beleza, estavam tentando sobreviver ao silêncio. Porque cada luz distante parecia carregar uma intenção, uma resposta, uma presença. O céu não era só o céu, era um enigma. Era uma pergunta que ninguém sabia fazer direito, mas todos sentiam que existia ali alguma coisa. E esse alguma coisa acendeu a primeira faísca do pensamento religioso. Raios deixaram de ser apenas descargas elétricas que iluminavam a noite. Tornaram-se expressões de fúria. A chuva não era só água caindo do alto. Era bênção,
era a resposta. Era sinal de que forças invisíveis tinham ouvido o clamor de um povo desesperado. Cada barulho, cada sombra, cada animal que surgia de repente parecia carregado de intenção. A mente humana, tentando sobreviver ao caos, começou a ligar pontos que não existiam no mundo físico, mas existiam profundamente dentro da alma. E então surge o primeiro salto. Um homem, olhando para aquilo tudo, pergunta: e se existe algo por trás disso? Essa pergunta foi tão forte que atravessou gerações. Ela se repetiu em cavernas, fogueiras, vilarejos e desertos. Era a fagulha que transformaria fenômenos naturais em mensagens. Era a origem de tudo que viria depois. Templos, rituais, castas sacerdotais, textos sagrados, guerras, conversões, sistemas de vigilância espiritual, teologias inteiras. O que a ciência chama hoje de agência, a tendência humana de atribuir intenção a coisas sem intenção, naquela época, era sobrevivência emocional. Se algo parecia agir contra você, então talvez também pudesse agir ao seu favor. Se podia punir, talvez pudesse proteger. Se podia destruir, talvez pudesse salvar. Era uma negociação desesperada com o invisível. E a partir disso, o céu virou voz. As primeiras civilizações começaram a criar histórias para explicar o que não entendiam. Histórias de seres poderosos que moldavam o destino, controlavam a chuva, decidiam quem vivia e quem morria. Não porque essas histórias eram verdadeiras, mas porque eram necessárias. Elas tiravam o ser humano da posição de vítima absoluta. De repente, você não estava mais sozinho no escuro. E isso, emocionalmente, era um milagre. Porém, algo ainda mais profundo começou a acontecer. As narrativas que nasciam da imaginação não permaneciam estáticas. Elas ganhavam força, ganhavam forma, ganhavam autoridade. Cada povo criava seus próprios deuses, suas próprias explicações para os trovões e para a morte, suas próprias interpretações sobre o que havia além da vida. Mas por mais que mudassem de nome e forma, todas carregavam a mesma estrutura: medo, pergunta, esperança. O que você precisa perceber é que essa faísca não foi apenas o início das religiões antigas. Ela ainda queima hoje, quando alguém busca sentido para um sofrimento que não entende. Quando alguém tenta encontrar propósito em perdas que parecem injustas. Quando alguém procura respostas em passagens do Salmo 23, em orações, em versículos da Bíblia que falam sobre medo, morte, proteção. Porque dentro de nós continua existindo o mesmo impulso antigo de procurar voz no céu quando a terra parece insuportável. Mas alguém percebeu algo valioso nesse medo. E é daí que nasce o próximo capítulo. Um capítulo que mudou o rumo da humanidade, das crenças e do poder. O intermediário, quando o homem vira ponte. Nos primeiros grupos humanos, antes de qualquer templo existir, havia apenas pessoas tentando sobreviver ao medo diário. E foi nesse ambiente de incerteza absoluta que uma figura inesperada começou a se destacar. Ele não caçava melhor que os outros, não era mais forte, não era mais rápido, mas possuía algo que nenhum outro tinha: a capacidade de afirmar que conseguia ouvir o invisível. Ele dizia enxergar sinais onde os outros viam apenas escuridão. Dizia interpretar sonhos quando todos acordavam com medo. Dizia sentir a vontade das forças que governavam o céu quando ninguém sabia sequer dar nome ao trovão. E as pessoas acreditavam, não por ingenuidade, mas por necessidade. Quando alguém apontava significado para o caos, esse alguém se tornava precioso. Se afirmava que a chuva chegaria porque sonhou com isso, todo o grupo esperava. Se dizia ter visto um aviso nas estrelas, todos mudavam a rota. O medo coletivo ganhava direção. A angústia ganhava explicação. E a mente humana, frágil diante de um mundo selvagem, encontrava conforto na ideia de que havia uma ponte entre o visível e o invisível. Com o tempo,
aquela figura deixou de ser apenas um membro da tribo. Tornou-se indispensável. Enquanto os outros arriscavam a vida caçando, ele ficava protegido. Afinal, quem iria expor à morte aquele que conversava com as forças misteriosas que definiam o destino do grupo? Assim nascia a primeira classe de intermediários espirituais. Eles não produziam comida, não defendiam fisicamente o povo, mas produziam algo ainda mais desejado: alívio, esperança, explicações. Alguns desses primeiros intermediários acreditavam sinceramente no que faziam. Eles mesmos tinham medo do céu, das doenças, das mortes repentinas. Eles realmente achavam que suas visões eram mensagens. Outros, porém, perceberam algo diferente. Perceberam poder. Perceberam que interpretar o invisível era mais valioso que flechas, força ou coragem. Perceberam que controlar o medo era controlar pessoas. E assim, pouco a pouco, surgia a figura que mais moldaria civilizações futuras. Aquele que fala em nome de algo maior. Esse padrão não ficou preso no passado. Ele se repetiria em todas as culturas conhecidas. Povos distantes, separados por desertos, oceanos e séculos, criaram figuras semelhantes: o xamã, o oráculo, o sacerdote, o profeta institucional, o curandeiro. Cada um, à sua maneira, assumiu o papel de ponte entre homens e deuses. E todos compartilhavam o mesmo princípio: interpretar o que ninguém podia verificar. É aqui que a história muda de cor. Porque ao longo dos anos, essas interpretações começaram a virar regras. O que antes era apenas um conselho baseado em sonho, virou ordem. O que antes era apenas sugestão, ganhou aparência de verdade absoluta. E o que antes era uma tentativa humana de entender a natureza se transformou em estrutura social. Quem controlava a relação com o invisível passou a controlar o comportamento, a moral, a culpa, o destino e até a vida das pessoas. Isso é visível nos primeiros povos que escreveram sua espiritualidade em pedras, ossos e cavernas. Havia cerimônias, rituais, palavras que só o intermediário podia pronunciar, objetos que apenas ele podia tocar. Ele não era mais igual. Ele era separado, sagrado, intocável. Essa separação abriu espaço para algo ainda mais profundo: a autoridade espiritual. Uma autoridade que nenhum outro membro da comunidade poderia contestar. Afinal, quem argumentaria contra alguém que dizia ouvir o que ninguém mais ouvia? Quem questionaria alguém que afirmava receber instruções do além? Foi assim que nasceram as primeiras hierarquias religiosas, não em templos gigantes, mas em fogueiras pequenas, onde o medo encontrava alguém disposto a interpretá-lo, e quanto mais o intermediário ganhava prestígio, mais o povo dependia dele. Era uma troca silenciosa, segurança emocional em troca de obediência, explicação em troca de poder. E essa equação atravessou séculos, impérios, guerras e livros que mais tarde seriam considerados sagrados. No próximo capítulo, essa estrutura se transforma em algo ainda mais complexo. Porque explicar o mundo não era mais suficiente. Era preciso controlar quem vivia nele. O controle, quando explicação vira poder. Quando o intermediário espiritual passou a interpretar o invisível, algo inevitável aconteceu. Suas palavras ganharam peso. E quando suas palavras ganharam peso, ganharam também autoridade. Mas a verdadeira virada não foi essa. A virada aconteceu quando alguém percebeu que medo, quando organizado, se transforma em ferramenta. E ferramenta, quando colocada nas mãos certas, vira poder. No início, o intermediário apenas acalmava o grupo, explicava sonhos, interpretava sinais, fazia rituais. Mas com o tempo, a função mudou. Ele deixou de ser aquele que explicava o caos e passou a ser aquele que dizia como as pessoas deveriam se comportar para evitar o caos. E isso mudou tudo. Agora, tempestades não eram apenas fenômenos naturais, eram punições.
Secas não eram só ciclos climáticos, eram avisos. Doença não era consequência da vida dura, era resultado de algum erro espiritual. De repente, o comportamento das pessoas começou a ser regulado não pelo que elas viam, mas pelo que acreditavam que estava observando. O olhar divino, essa ideia de que forças invisíveis acompanham cada passo, passou a governar desde decisões simples até questões de vida e morte. Comer, dormir, casar, trabalhar, brigar, reconciliar-se, tudo podia ser motivo de bênção ou maldição. E quanto maior o medo, maior o controle. O mais impactante é que essa mudança não aconteceu de uma só vez. Ela foi lenta, silenciosa, gradual. Primeiro, vieram regras pequenas. Não faça isso, porque irrita o espírito da caça. Depois, regras mais abrangentes. Não fale isso, porque os deuses ouvem. E então regras absolutas. Obedeça, porque o destino da tribo depende da sua fidelidade. O que antes era apenas explicação, tornou-se moral. O que antes era conselho, tornou-se mandamento. E o intermediário deixou de interpretar o invisível e passou a ditar o que era certo e errado. Essa estrutura atravessou continentes. Povos da Mesopotâmia, do Egito, da Grécia, da Pérsia, da China, das Américas e da África criaram sistemas inteiros baseados em rituais que definiriam quem era puro ou impuro, aceito ou rejeitado, protegido ou amaldiçoado. E cada cultura acreditava que sua versão era a verdadeira. Mas todas compartilhavam o mesmo mecanismo, controle comportamental através do medo. Com o tempo, esse controle ganhou camadas. Vieram as roupas específicas para sacerdotes. Vieram os objetos sagrados que só eles podiam tocar. Vieram os rituais que só eles podiam realizar. Vieram os segredos que só eles podiam ouvir. E por fim, veio o dogma. Somente nós sabemos o que os deuses querem. Quando essa frase entrou em cena, o poder deixou de ser influente e tornou-se absoluto. E é aqui que o sistema religioso, não a fé, mas a estrutura que manipula, começou a nascer. Porque controlar o comportamento das pessoas não é apenas dizer o que elas podem ou não podem fazer. É dizer o que elas podem ou não podem pensar. É definir o que é permitido questionar. É estabelecer um limite invisível entre o sagrado e o proibido. E quando esse limite é ultrapassado, surgem culpa, medo, vergonha, punição espiritual. A partir daí, o intermediário deixou de ser ponte e se tornou porta. E quem controla a porta, controla quem entra e quem sai. Quem pertence e quem não pertence. Quem está salvo e quem está condenado. Mas havia um truque ainda mais profundo. Um truque que não dependia de rituais, nem de objetos, nem de punições visíveis. Um truque psicológico tão poderoso que transformaria religiões rudimentares em sistemas gigantescos que atravessariam milênios. Esse truque é a chave do próximo capítulo: a esperança e a dor. Você já percebeu que quando a vida aperta, tudo dentro de você procura uma saída? Quando a dor se torna grande demais, quando o medo parece sufocar, quando as perguntas não encontram resposta, sua mente cria um caminho para sobreviver. É nesse instante que algo psicológico profundo e silencioso acontece. Você busca por esperança. Não importa o tempo, a cultura, a língua ou o continente. Todo ser humano faz isso. E é justamente nesse ponto que a religião, ao longo da história, encontrou sua maior força. Nos primeiros povos, quando a morte chegava sem explicação, alguém precisava dizer por que aquilo tinha acontecido. E quando a seca destruía plantações inteiras, alguém tinha de afirmar que havia um motivo. Quando o caos parecia sem sentido, o intermediário espiritual oferecia algo que ninguém mais podia oferecer: conforto. Ele dizia que havia propósito, que havia razão, que havia um plano invisível operando por trás de tudo. E mesmo que a explicação não fosse verdadeira, ela funcionava. Psicologicamente funcionava.
emocionalmente funcionava. Ela tirava você do desespero absoluto e devolvia um fio de controle. Mas essa esperança vinha acompanhada de algo mais profundo. Sempre que alguém oferecia alívio para a dor, essa pessoa também oferecia uma condição. Se você obedecer, será abençoado. Se você fizer o ritual certo, evitará a ira do invisível. Se seguir essas regras, estará protegido. E assim, sem perceber, o ser humano aceitou que sua dor podia ser negociada. A religião se tornou, ao mesmo tempo, abrigo e moeda, consolo e cobrança, esperança e vigilância. Isso aconteceu em todas as civilizações. Povos que adoravam muitos deuses e povos que adoravam apenas um, repetiram a mesma fórmula. Eles criaram um sistema onde aquilo que mais dói, morte, perda, culpa, medo, podia ser aliviado através de estruturas espirituais. E isso é tão poderoso que atravessou milênios. Não porque essas estruturas eram verdadeiras, mas porque respondiam à necessidade humana mais antiga, suportar o que dói. Você hoje vive o mesmo padrão. Quando busca sentido para algo que parece injusto, procura explicação. Quando sofre uma perda, procura propósito. Quando enfrenta ansiedade, incerteza, solidão, procura uma voz maior do que a sua. E é nesse exato ponto que o sistema religioso aprendeu a se fixar. Ele entendeu que sua fragilidade não é defeito, é porta. Porta para manipulação, se usada com crueldade. Porta para a cura, se usada com verdade. O problema é que, ao longo da história, essa porta raramente foi usada com amor. Em muitas culturas, a religião se tornou o único espaço onde alguém podia chorar, o único lugar onde alguém podia confessar, o único território onde alguém podia admitir que não aguentava mais. E isso cria uma dependência emocional tão forte que questionar o sistema parece, para muitos, questionar a própria chance de sobreviver. O medo psicológico se mistura ao medo espiritual. E quando isso acontece, você para de pensar, para de questionar, para de observar. Apenas obedece. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. A mesma estrutura que alivia sua dor pode ampliar seu sofrimento. Quando o sistema religioso define o que é pecado, ele define também o que é culpa. Quando define quem está dentro, define também quem está fora. Quando diz que existe uma forma correta de existir, automaticamente cria milhares de formas erradas. E quem não se encaixa vive esmagado entre a necessidade de esperança e o peso da vigilância espiritual. Só que isso abriu a porta para algo ainda mais perigoso. No próximo capítulo, você vai entender como essa esperança, tão humana, tão legítima, se transformou em identidade, fronteira e prisão mental. Identidade. Quando crença vira quem você é. Quando você acredita em algo com força suficiente, essa crença deixa de ser apenas uma ideia. Ela passa a ser parte de você. Passa a moldar suas escolhas, seus medos, sua moral, sua visão do mundo. E é exatamente nesse ponto que fenômenos religiosos deixaram de ser respostas emocionais ao caos e se transformaram em estruturas de identidade. Não se tratava mais de interpretar trovões ou acalmar o medo da morte. Tratava-se de definir quem você era, a quem você pertencia e quem não fazia parte do seu grupo. Em muitas sociedades antigas, a religião não era uma crença privada. Era a própria definição de comunidade. Se você adorava determinados deuses, fazia parte da tribo. Se não adorava, era inimigo, ameaça, estrangeiro. As narrativas espirituais começaram a desenhar fronteiras invisíveis entre pessoas que viviam lado a lado. Se uma tribo acreditava que seu Deus era guerreiro, seus homens se tornavam guerreiros. Se acreditavam que seu Deus exigia sacrifícios, esse sacrifício determinava o valor do indivíduo.
A crença moldava a cultura e a cultura moldava o indivíduo. E assim, de forma lenta e constante, o ser humano passou a confundir espiritualidade com identidade. Com o avanço das primeiras civilizações, isso se intensificou. Povos construíram templos monumentais, não apenas para honrar seus deuses, mas para afirmar quem eram. A arquitetura se tornou declaração de pertencimento. As vestes sacerdotais se tornaram símbolo de poder. As tradições passaram a ser transmitidas como herança familiar, como se abandonar determinada crença fosse o mesmo que trair sua própria história. E, em muitos lugares, era exatamente isso que acontecia. Questionar a religião não era apenas discordar, era romper com o grupo, era deixar de ser nós para se tornar eles. Esse mecanismo psicológico é tão profundo que continua funcionando hoje. Quando você cresce ouvindo que determinada crença é a única verdade, ela não se torna apenas convicção, torna-se identidade. Você se apresenta por ela, você se defende por ela, você escolhe amigos, relacionamentos e até trabalho por ela. E sem perceber, seu mundo emocional começa a ser organizado por fronteiras que nunca foram suas. Foram impostas por um sistema que aprendeu a transformar pertencimento em ferramenta. Em muitas religiões institucionais, o discurso é sempre o mesmo. Nós somos o povo escolhido. Nós temos a verdade. Nós somos diferentes dos outros. Esse tipo de narrativa cria uma sensação de superioridade espiritual e, ao mesmo tempo, um medo constante de perder o lugar dentro do grupo. Porque se você sai, deixa de pertencer. Se questiona, vira ameaça. Se pensa diferente, corre o risco de ser rotulado como desviado, rebelde, herege. E esse medo não é pequeno. Ele se mistura com sua necessidade mais básica, a necessidade humana de não estar sozinho. O mais interessante é que esse mecanismo não surgiu de forma intencional. Ele surgiu da tentativa genuína dos primeiros povos de preservar suas tradições. Mas com o tempo, líderes religiosos perceberam a força desse pertencimento. Perceberam que, quando a crença define identidade, controlar a crença significa controlar a pessoa. E assim, a religião deixou de ser apenas explicação espiritual e se tornou instrumento de coesão social, disciplina, vigilância e poder. Você talvez já tenha sentido isso. Talvez tenha vivido situações em que não podia expressar dúvidas. Talvez tenha evitado perguntas por medo do julgamento. Talvez tenha disfarçado pensamentos porque sabia que seu grupo não os aceitaria. E isso acontece porque, para o sistema religioso, crença não é só crença, é adesão, é fidelidade, é submissão. Mas a transformação ainda estava longe de acabar. O próximo passo mudaria tudo, quando palavras humanas passaram a ser congeladas em textos considerados sagrados. As fronteiras da identidade se tornaram muros. O texto sagrado, quando a palavra congela. A história muda radicalmente quando a palavra deixa de ser vento e passa a ser pedra. Durante milhares de anos, crenças eram transmitidas pela fala, pela memória, pelos rituais que cada geração ensinava à seguinte. Tudo era fluido. Tudo podia se adaptar conforme os tempos mudavam. A espiritualidade era viva, mutável, humana. Mas o mundo transformou-se no instante em que alguém decidiu registrar essas narrativas em símbolos permanentes. Inscrições, tábuas, pergaminhos, papiros. Aquilo que antes era apenas tradição se tornou autoridade. Aquilo que antes respirava se tornou lei. A palavra congelou. No momento em que uma crença é escrita, ela não é mais só crença. Ela se torna referência, se torna medida, se torna a régua pela qual o certo e o errado passarão a ser definidos. E essa mudança não aconteceu por acaso. Ela ocorreu porque líderes espirituais
Sacerdotes, escribas, reis e profetas institucionalizados entenderam a força da escrita. A palavra escrita não se perde, não se altera facilmente, não depende da memória de ninguém. Ela permanece. E o que permanece pode ser usado para estabilizar uma sociedade inteira. As primeiras civilizações a registrar seus mitos perceberam esse poder de imediato. Na Mesopotâmia, no Egito, na Pérsia e entre povos antigos do Oriente, os textos que antes eram apenas histórias passaram a carregar a marca da autoridade divina. Não eram só relatos, eram mandamentos, instruções, declarações absolutas. E quando uma palavra passa a ser considerada sagrada, questionar essa palavra se torna pecado. A transição da oralidade para a escrita criou, pela primeira vez, um limite psicológico que atravessaria séculos, a fronteira do inquestionável. E é aqui que surge o sistema religioso como o conhecemos hoje. Não se trata mais de interpretar sinais da natureza ou buscar conforto emocional. Agora existe um texto, um documento, um registro que afirma "assim falou o divino". Esse tipo de afirmação muda tudo, porque se a palavra é perfeita, então o intérprete da palavra se torna igualmente protegido. Ele passa a exercer poder não apenas sobre comportamentos, mas sobre consciências. O mais impressionante é que esses textos não surgiram como obras prontas. Eles foram escritos por pessoas reais, vivendo conflitos reais, tentando explicar o mundo com o conhecimento limitado de sua época. Foram influenciados por guerras, reis, disputas políticas, interesses culturais e tradições locais. Mas uma vez canonizados, esses textos deixaram de ser entendidos como produto humano e passaram a ser vistos como produto direto do divino. E é nessa transição que nasce a autoridade absoluta. Quando um texto sagrado afirma como você deve amar, viver, pensar, se vestir, casar, punir, obedecer, ele deixa de ser um conjunto de ensinamentos e passa a ser um código de controle. E com o tempo, as possíveis interpretações desse texto tornaram-se armas nas mãos de líderes religiosos. Cada frase podia ser usada para justificar imposições. Cada símbolo podia ser transformado em dogma. Cada metáfora podia virar regra literal. E assim, a palavra escrita, tão valorizada por preservar cultura e fé, também se tornou instrumento de opressão. Textos que poderiam inspirar liberdade passaram a delimitar fronteiras. Textos que poderiam promover reflexão passaram a determinar obediência. Textos que poderiam oferecer sentido passaram a ser usados para vigiar consciências. Você talvez já tenha visto isso de perto. Passagens citadas fora de contexto para controlar escolhas, versículos usados para impor culpa, tradições reforçadas com a frase "está escrito". E quando está escrito, quem ousa questionar? O que poucos percebem é que a escrita não congelou apenas a crença, congelou também o poder. Porque quem controla a interpretação do texto controla toda a estrutura espiritual, social e psicológica ao redor dele. E é aqui que nasce o sistema. Mas isso não é tudo. A próxima etapa revela como essas crenças escritas não ficaram isoladas. Elas aprenderam a se misturar, absorver e sobreviver. Sincretismo. A religião aprende a sobreviver. Quando um texto sagrado se estabelece, nasce também um fenômeno inevitável: o confronto com outras crenças. Tribos se encontram, impérios se expandem, culturas se chocam, práticas se cruzam. E nesse choque, algo surpreendente sempre acontece. Em vez de desaparecer, muitas religiões aprendem a sobreviver misturando-se, absorvendo, adaptando, reescrevendo. Esse processo, o sincretismo, revela uma verdade desconfortável. Religiões não sobrevivem porque são puras, mas porque são flexíveis. Pense nos primeiros impérios. Povos que antes viviam isolados
começaram a conviver com línguas, costumes e rituais diferentes. Um grupo acreditava em espíritos que habitavam árvores, outro acreditava em deuses que comandavam tempestades, outra garantia que ancestrais continuavam vivos em outro plano. Quando esses povos se encontravam, o conflito era inevitável. Mas havia algo mais forte que o conflito: a necessidade de conviver. E quando a convivência se tornava inevitável, as crenças também mudavam. Líderes religiosos perceberam rapidamente esse movimento. Se uma tradição não se dobrasse, seria esquecida. Se não se misturasse, seria vencida. Se não absorvesse elementos populares de outros povos, perderia seguidores. E ao longo dos séculos, religiões inteiras remodelaram seus rituais para parecer mais familiares aos recém-convertidos. Assim, um deus guerreiro ganhou traços de divindades agrícolas. Uma deusa da fertilidade ganhou símbolos de maternidade vindos de outras culturas. Rituais de cura se misturaram com práticas locais. Festas deixaram de ser pagãs apenas quando receberam novos nomes sagrados. Esse processo não ocorreu à margem. Ele ocorreu no centro. Foi estratégia, sobrevivência, expansão. A religião aprendeu que para dominar um povo, precisava primeiro parecer compreensível a ele. Era mais fácil converter quando você dizia: nosso Deus é parecido com o seu, só que mais verdadeiro. Era mais eficiente conquistar quando mantinha algumas tradições locais, mas afirmava que agora pertenciam a um sistema maior. Assim, o novo não destruía totalmente o antigo, apenas o engolia. E isso se repetiu em praticamente todos os continentes. No Egito, deuses foram fundidos para consolidar poder político. Na Grécia, divindades estrangeiras ganharam novos nomes. Em Roma, religiões inteiras foram reorganizadas para se ajustar à lógica imperial. Na América pré-colombiana, crenças diferentes se sobrepuseram em camadas de mistura cultural. E durante a expansão de impérios religiosos, práticas locais foram absorvidas e reinterpretadas como se sempre tivessem pertencido à tradição dominante. O mecanismo psicológico por trás disso é simples. As pessoas têm medo do desconhecido. Mudanças radicais provocam rejeição. Então, quando uma religião quer se expandir, ela suaviza o choque. Ela diz: não estamos tirando tudo de você. Estamos só revelando a versão verdadeira do que você já acreditava. É uma estratégia que funciona porque preserva a sensação de pertencimento. A crença nova chega, mas não chega sozinha. Ela chega vestida com símbolos familiares. No entanto, esse processo tem um custo oculto. Quando uma religião absorve outra, ela também absorve suas contradições. Rituais que antes tinham sentido local passam a ser reinterpretados como verdades universais. Práticas contraditórias se misturam. Histórias se sobrepõem. Textos sagrados acumulam camadas de significados que ninguém consegue rastrear completamente. E com o tempo, o sistema religioso passa a defender tradições que nem ele entende plenamente, mas que mantém porque fortalecem sua autoridade. Esse é o paradoxo do sincretismo. Ele torna a religião mais forte, mas também mais confusa. Quanto mais mistura, mais difícil é questionar. Quanto mais absorve, mais fácil é esconder sua origem humana. As camadas se acumulam como tinta sobre tinta. Quem olha de fora vê apenas a superfície brilhante. Mas quem tenta raspar encontra histórias diferentes, crenças antigas, mitos esquecidos. E ainda assim, existe um custo mais profundo, aquele que o sistema raramente admite. Quando religiões absorvem outras para sobreviver, elas não apenas se transformam, elas se tornam capazes de justificar qualquer coisa. E é nesse ponto que a mistura abre espaço para algo perigoso: o casamento entre religião e violência. Mas isso também tinha um custo oculto: poder e violência.
Pouco depois que textos sagrados se consolidaram e religiões aprenderam a se misturar para sobreviver, surgiu uma aliança que mudaria para sempre o curso da humanidade. A união entre fé e poder político. E essa união não aconteceu por acidente. Foi construída, calculada e fortalecida por séculos, porque líderes perceberam algo fundamental. Nada controla um povo de forma mais profunda do que aquilo que ele acredita que o observa. Nada governa mais eficientemente do que aquilo que promete proteção espiritual em troca de obediência terrena. Os governantes antigos descobriram rapidamente a força dessa combinação. Quando um rei dizia governar em nome dos deuses, sua autoridade deixava de ser humana e se tornava sagrada. Questionar o rei era questionar o divino. Desobedecer ao palácio era desobedecer ao céu. E essa equivalência colocava medo no coração das pessoas. A partir daí, a religião deixou de ser apenas um sistema emocional e se tornou instrumento político. Impérios inteiros se levantaram com base nesse casamento. Reis passaram a financiar templos, sacerdotes passaram a legitimar guerras, profetas institucionalizados passaram a justificar conquistas, escravidão, punições e desigualdades sociais como se tudo fosse vontade divina. De repente, fronteiras eram traçadas com a bênção de deuses, cidades eram destruídas com autorização celestial, povos eram massacrados em nome da verdade. A violência deixou de ser apenas violência, tornou-se sagrada. A mente humana, já fragilizada pelo medo, facilmente aceitava esse discurso. Afinal, se o mundo espiritual decidia o destino de todos, então um governante escolhido pelos deuses deveria ser obedecido sem questionamento. Isso criou uma das ferramentas mais poderosas da história, a guerra religiosa. A ideia de que é possível matar, punir, conquistar e destruir com aprovação divina. E quando alguém acredita que comete violência para defender uma verdade absoluta, essa pessoa se torna capaz de qualquer ato extremo. Isso não foi exceção, foi regra. Povos da Mesopotâmia, do Egito, de Israel antigo, da Grécia, de Roma, do Oriente e das Américas, construíram sistemas inteiros baseados na crença de que sua religião era a única verdadeira e que qualquer outro povo representava ameaça espiritual ou moral. E essa lógica atravessou séculos. Cada vez que um império crescia, sua religião crescia com ele. Cada vez que um império caía, sua religião se remodelava para sobreviver. Você talvez tenha sentido ecos desse padrão hoje. Quando instituições religiosas decidem quem é inimigo, quando sistemas de fé manipulam sentimentos de medo para justificar intolerância, quando líderes afirmam que determinada violência é necessária para preservar a verdade, quando crenças são usadas para atacar minorias, justificar exclusão, promover perseguição espiritual e definir quem merece viver em paz. E é aqui que a mistura entre religião e poder atinge seu ponto mais perigoso, quando a fé se torna arma. Quando versículos são usados como munição, quando dogmas sustentam castas, hierarquias, punições e privilégios, quando o sistema transforma o sagrado em justificativa para o brutal, a violência, que antes era reconhecida como violência, passa a ser vista como justiça divina. Mas existe outra camada ainda mais profunda. A religião não apenas legitimou a violência física, ela criou formas de violência emocional que marcaram gerações. Culpa, vergonha, condenação, exclusão, rotulagem espiritual. O medo do inferno usado como ferramenta política. O medo do pecado usado como mecanismo de disciplina, o medo da desaprovação divina, usados para controlar até os pensamentos mais íntimos de uma pessoa. E ainda assim, existe algo ainda mais profundo, algo que prepararia o terreno para o tipo de controle psicológico mais silencioso e eficaz da história humana.
No próximo capítulo, você vai testemunhar a ferramenta mais poderosa que o sistema religioso já desenvolveu: a transformação da culpa em vigilância constante. Culpa, pecado e vigilância. A união entre religião e poder havia produzido violência, controle e dominação, mas ainda faltava um elemento capaz de prender as pessoas por dentro. Governos controlavam corpos. Sacerdotes controlavam comportamentos. Porém, alguém percebeu que controlar pensamentos era muito mais eficaz. E foi nesse ponto que o conceito de pecado surgiu como uma das ferramentas mais poderosas da história humana. Não como simples erro moral, mas como um mecanismo psicológico capaz de transformar cada indivíduo em seu próprio vigilante. Os primeiros líderes religiosos entenderam que, para manter uma sociedade obediente, não bastava impor regras externas. Era preciso fazer com que cada pessoa acreditasse que estava sendo observada o tempo todo, não por guardas, não por reis, não por sacerdotes, mas pelo próprio divino. Assim nasceu a ideia de vigilância espiritual, uma presença invisível que vê tudo, julga tudo, registra tudo. E diante dessa presença, qualquer deslize se tornava crime cósmico, erro eterno. A partir de então, a culpa deixou de ser apenas sentimento humano e se tornou instrumento institucional. Cada ação podia ser vista como pecado, cada pensamento podia ser condenado, cada dúvida podia ser interpretada como traição ao sagrado. Ao mesmo tempo, líderes religiosos criaram caminhos exclusivos para o perdão. Eles separaram o povo entre os que podiam limpar a alma e os que podiam conceder essa limpeza. Essa separação gerou dependência. Quem errava precisava do sistema para ser absolvido, e quem precisava do sistema jamais o abandonava. O mecanismo era simples, mas devastador. Se alguém desobedecia, dizia-se que atrairia castigo espiritual. Se alguém pensava diferente, dizia-se que estava sendo influenciado por forças malignas. Se alguém questionava, dizia-se que estava se afastando da verdade. Esse discurso criava um círculo emocional fechado: medo de errar, culpa por errar, submissão para ser perdoado. E quanto mais a pessoa tentava ser pura, mais presa ficava ao sistema que definia o que era pureza. Civilizações inteiras adotaram essa lógica. Em muitos povos, leis religiosas começaram a regular detalhes da vida cotidiana, como vestir, como comer, como falar, como descansar, como amar. Tudo era observado pela moral divina. E porque a punição vinha do alto, ninguém ousava desobedecer. Questionar a regra era questionar o próprio sentido de existir. Questionar a autoridade era arriscar a alma. A culpa se tornou tão poderosa que, em alguns contextos, as pessoas passaram a se policiar mais do que eram policiadas. Não era necessário vigiar cada cidadão. Bastava convencê-lo de que o céu fazia isso. E esse tipo de vigilância é o mais eficiente de todos, porque transforma seres humanos em vigias de si mesmos. A prisão deixa de precisar de muros quando se instala no coração. O mais impressionante é que essa estrutura se refinou com o tempo. Líderes religiosos desenvolveram listas de pecados, inventaram categorias de pureza e impureza, criaram rituais para limpar a consciência, definiram padrões de comportamento impossíveis de cumprir. E quanto mais impossível era a pureza, mais profunda se tornava a culpa. Quanto mais profunda a culpa, mais forte a dependência. Quanto mais forte a dependência, mais sólido o sistema. Esse ciclo continua vivo hoje. Muitas pessoas carregam medos antigos que nunca foram seus. Crenças que foram colocadas nelas desde a infância. Ideias que as fazem sentir indignas, sujas ou insuficientes.
O sistema religioso ainda utiliza a linguagem do pecado como forma de controle emocional, produzindo vigilância constante do corpo, da mente, dos desejos, dos sentimentos. Mas uma pergunta ainda precisa ser encarada. Se o sistema usa culpa, identidade e vigilância para manter controle, por que continuamos acreditando? Essa é a questão que o próximo capítulo vai confrontar diretamente com você. Por que continuamos acreditando? Você já percebeu que mesmo depois de tanta história, tanta manipulação, tanta violência sagrada e tanta vigilância espiritual, bilhões de pessoas continuam acreditando? A pergunta não é simples. Ela toca aquela parte profunda da sua mente que, mesmo sabendo de tudo isso, ainda sente algo quando olha para o céu. Ainda procura sentido, ainda deseja ser compreendido, ainda quer acreditar que a vida não é só acaso, dor e sobrevivência. E esse é o primeiro motivo. Você acredita porque é humano. Você carrega dentro de si a mesma pergunta que os primeiros povos faziam diante de trovões e estrelas. Você busca propósito, conforto, direção. Quando a vida bate forte, quando a dor rasga o peito, quando a morte toca alguém que você ama, dentro de você algo implora por explicação. A crença, nesse ponto, não é ingenuidade, é tentativa de não quebrar por dentro. O segundo motivo é psicológico. Desde cedo, você foi ensinado a associar fé com amor, pertencimento e segurança. Cresceu ouvindo que existe um certo e um errado definidos por forças invisíveis. Cresceu sendo elogiado quando obedecia e repreendido quando questionava. Cresceu ouvindo histórias que misturavam medo e esperança, punição e recompensa, céu e inferno. E isso moldou sua mente antes que você tivesse capacidade de escolher. Muitas das suas certezas espirituais não nasceram de você, foram plantadas em você. O terceiro motivo é emocional. A religião oferece respostas rápidas para perguntas complexas. Ela diz por que você sofre, ela diz quem é o culpado, ela diz o que fazer para melhorar, ela diz o que acontece depois da morte. Ela te dá sentido pronto, embalado, organizado. Isso é extremamente confortável. Mesmo quando essas respostas são rígidas, dolorosas ou incoerentes, elas ainda parecem melhores do que o vazio. O quarto motivo é social. Você vive cercado por pessoas que acreditam. Sua família acredita, seus amigos acreditam, sua cultura acredita. E quando você pensa diferente, sente medo de perder vínculos, de ser julgado, de ser visto como alguém que abandonou a fé. Esse medo não é espiritual, é humano. É medo de ficar sozinho. E muitas pessoas preferem carregar crenças que não fazem mais sentido a enfrentar o peso emocional da ruptura. O quinto motivo é existencial. A ideia de que você está completamente sozinho no universo é angustiante. A ideia de que a vida não tem propósito pode ser paralisante. A ideia de que tudo é fruto do acaso pode gerar desespero. Então você acredita, não porque a crença seja verdadeira, mas porque ela te ajuda a seguir em frente. Porque é psicológico, não lógico. Emocional, não racional. Mas existe um motivo ainda mais profundo. Você acredita porque foi condicionado a sentir culpa por não acreditar. Essa culpa é uma das amarras mais fortes já criadas pelo sistema religioso. Você aprendeu que duvidar é pecado, que fazer perguntas é rebeldia, que buscar respostas fora da estrutura é traição. E esse condicionamento faz você se vigiar, se punir, se censurar. Faz você acreditar que existe algo errado em questionar. E é aí que a pergunta verdadeira aparece. Você acredita porque faz sentido para o seu coração? Ou acredita porque tem medo das consequências de não acreditar? Essa pergunta não tem resposta fácil e não precisa ter agora. O importante é perceber que sua espiritualidade não precisa ser controlada por culpa, vigilância ou tradição. Ela pode ser sua, autêntica, livre. Mas não terminamos aqui.
No próximo capítulo, você vai descobrir o que sobra quando todas as camadas caem, quando a religião não é mais o filtro e o humano volta a enxergar o divino sem intermediários. Além da religião, o que resta quando a cortina cai? Quando todas as camadas são arrancadas, quando o sistema religioso perde seus instrumentos de controle, quando culpa, vigilância e medo deixam de ditar seus passos, resta uma pergunta que acompanha você em silêncio. O que existe além da religião? O que sobra quando a cortina cai e você percebe que grande parte da estrutura que moldou sua vida foi construída por mãos humanas, interesses humanos e interpretações humanas? O primeiro sentimento que surge é estranhamente duplo. De um lado, liberdade. Do outro, vazio. Porque quando você solta uma crença que te acompanhou por anos, solta também a sensação de proteção que ela parecia oferecer. Mas esse vazio não é sinal de perda, é sinal de espaço. Espaço para reconstruir, espaço para descobrir, espaço para entender que espiritualidade nunca precisou de templos de pedra, regras rígidas ou intermediários que dizem falar em nome do divino. A espiritualidade começa a revelar sua verdadeira natureza quando você percebe que sempre esteve presente, antes da religião, durante a religião e depois dela. Ela aparece quando você olha para alguém com compaixão genuína, sem esperar recompensa. Surge quando você sente gratidão por estar vivo, sem precisar encaixar esse sentimento em doutrinas. Cresce quando você escuta seu próprio coração e encontra ali uma voz que não pertence ao medo, mas à consciência. Uma voz que não cobra, não vigia, não condena, apenas orienta. Ao longo da história, povos diferentes experimentaram espiritualidade sem sistemas rígidos. Eles caminhavam pela natureza, observavam o nascer do sol, contemplavam o mar, meditavam em silêncio, buscavam significado na vida cotidiana. Eles não tinham templos grandiosos, mas tinham profundidade. Não tinham dogmas, mas tinham presença. Não tinham intermediários, mas tinham percepção. É esse tipo de espiritualidade que volta a emergir quando você se desvincula das estruturas que tentam controlar sua mente. O que sobra quando a cortina cai é algo simples e poderoso. Você, sua consciência, sua humanidade, sua capacidade de amar, de cuidar, de sentir, de transformar. Nenhuma religião inventou isso. Nenhuma instituição tem monopólio disso. Nenhum líder pode tirar isso de você. E, paradoxalmente, quando essa liberdade interior se estabelece, você começa a enxergar algo que estava escondido o tempo todo. A ideia de Deus nunca dependeu da religião. Nunca dependeu de templos. Nunca dependeu de sistemas. O divino, se existe, sempre esteve no espaço silencioso entre seus pensamentos, nos momentos em que você encontra sentido sem precisar de regras, na forma como você trata pessoas que não podem te oferecer nada de volta. Talvez a presença que nossos ancestrais buscavam no céu estivesse desde o início muito mais perto. Essa percepção não te afasta da fé, afasta você do sistema, afasta você da manipulação, afasta você da ideia de que precisa ser vigiado para ser bom ou punido para ser justo. A espiritualidade livre não te torna rebelde, torna você inteiro, responsável, consciente, capaz de agir por amor e não por medo. E quando esse entendimento cresce dentro de você, algo extraordinário acontece. Você começa a perceber que muitas respostas que procurou por uma vida inteira já estavam aí, guardadas na experiência humana, na compaixão, na verdade, na liberdade. E o mais surpreendente, nenhuma dessas coisas depende de religião. Mas o capítulo final dessa jornada não termina com respostas, termina com escolha. Agora que você sabe como tudo começou, como a crença virou sistema, como o sistema virou controle e como é possível existir além dele, surge a pergunta que só você pode responder.
qual caminho você vai seguir a partir daqui. No fim de toda essa jornada, você percebe que a história da religião não é apenas história de crenças. É história de medo, poder, identidade, esperança e, principalmente, humanidade. O sistema religioso sempre tentou controlar aquilo que você sente, pensa e teme. Mas quando você atravessa cada camada, da culpa à vigilância, do pertencimento ao medo do divino, percebe que existe algo muito maior do que as estruturas que tentaram domesticar sua espiritualidade. A verdadeira liberdade começa quando você entende que não precisa de intermediários para acessar o que é sagrado. Não precisa de culpa para melhorar. Não precisa de vigilância para ser íntegro. Não precisa de medo para se conectar com o que realmente transforma a sua vida. O que resta quando a cortina cai é autenticidade, é consciência, é a espiritualidade que nasce da lucidez, não da obediência. É a fé que se sustenta na verdade, não no controle. E nesse momento, uma escolha se abre diante de você. Você pode continuar carregando crenças que te ferem, ou pode começar a construir uma espiritualidade que realmente te cura. Pode continuar repetindo padrões herdados, ou pode criar um caminho novo. E essa decisão não começa no templo, nem no sistema. Começa dentro de você, no instante em que decide enxergar com clareza. Se este vídeo tocou você, então existe um próximo passo natural. Um passo que conecta tudo o que discutimos aqui com a sua vida prática, com sua prosperidade emocional, espiritual e até financeira. Assista agora ao vídeo que vai aparecer no card. 12 ensinamentos para uma vida próspera. Como José te ensina a prosperar na crise. Ele aprofunda a transformação. Ele mostra como alguém esmagado pela injustiça se tornou símbolo de superação e pode abrir caminhos que você ainda não viu. Se inscreva, deixe seu comentário, compartilhe e continue caminhando com liberdade. Que Deus, o Criador, abençoe grandemente você e a sua família com muita saúde e prosperidade.